Olá, meus queridos! Vamos começar a nossa aula de geografia? Abram a apostila de geografia na página 39, onde diz assim: a atividade industrial. Mas, antes de começarmos a falar sobre a atividade industrial, tia Roberta quer saber se vocês lembram o que é matéria-prima. Nós estudamos na página 36, onde diz assim, o que é matéria-prima, né? As matérias-primas são materiais encontrados na natureza ou no meio rural, né? Eles são utilizados na fabricação de um determinado produto. Lembram disso? A matéria-prima pode ser de origem animal, mineral ou vegetal. Tia, mas você não deu um relatório ainda? Calma. No final deste capítulo, tia Roberta vai fazer um relatório geral, tá? Falando sobre a matéria-prima, os tipos de matéria-prima, a indústria. Vamos fazer um apanhado geral de tudo, tá? Na página 39, ó, a atividade industrial. Bem aqui, pessoal, ó. Vamos acompanhar a leitura com tia Roberta? Vamos lá. Ao realizarmos nossas atividades diárias, como ir à escola, trocar de roupa, ver televisão e ouvir música, dependemos do uso de produtos industrializados. Vamos entender o porquê? Muitos dos objetos que utilizamos no nosso dia a dia são resultado da transformação das matérias-primas pela indústria. As roupas, os tênis, os carros, os livros, as televisões e as geladeiras são alguns exemplos de produtos que utilizamos e que foram obtidos a partir da transformação de elementos retirados da natureza, as matérias-primas. Sendo assim, podemos definir uma indústria como local onde as matérias-primas são transformadas em produtos elaborados pelo homem. Afinal, quando surgiram as indústrias? O surgimento das indústrias. Houve um tempo em que todos os produtos utilizados pelas pessoas eram fabricados de forma artesanal. Lembra, o artesão ele construía com as próprias mãos. Ou seja, uma pessoa pegava a matéria-prima e a transformava em outros produtos por meio de ferramentas manuais. No início do século XVIII, foi inventada a máquina a vapor, que foi utilizada primeiramente na fabricação de tecidos, fazendo com que os teares mecânicos funcionassem sozinhos, sem uma pessoa para realizar o trabalho. A partir dessa tecnologia, foram surgindo outros produtos, como o barco e o trem a vapor. Desde então, o ser humano não parou mais de desenvolver máquinas e produtos novos. Peguem o marca-texto de vocês e marquem aqui, ó, esse início. A atividade industrial até, ó, quando surgiram as indústrias. Certo? Esse início aqui marcando com marca-texto, na página 39. Na página 40, tem exercícios de fixação. Dessa parte que a tia Roberta já leu, tá? Explique com suas palavras a frase a seguir. Ao realizarmos nossas atividades diárias, né, do dia a dia, dependemos do uso de produtos industrializados. O que vocês entenderam por essa frase? Outra questão. Qual a importância da invenção da máquina a vapor para o desenvolvimento da indústria? A tia Roberta leu aqui, ó. Agora vamos para o teorizando da página 41. Atualmente, existem diferentes tipos de indústrias. Vamos ver quais são elas e suas principais características? As indústrias podem ser classificadas de diversas maneiras.
Uma dessas formas de classificação é dividi-las em indústrias de bens de produção, indústrias de bens de capital e indústrias de bens de consumo, conforme sua finalidade. Uma outra forma de classificar as indústrias é dividindo-as em indústria extrativa e indústria de transformação, de acordo com o tipo de atividade realizada. Veja a seguir as principais características de cada um desses tipos de indústrias. As indústrias de bens de produção são aquelas que transformam algum elemento natural em matéria-prima para outras indústrias. Ou seja, elas fabricam produtos que não são mercadorias finais, mas insumos para outras fábricas. Então, quer dizer que ela transforma a matéria-prima, né? Pega o elemento natural em matéria-prima para outra indústria. As siderúrgicas são exemplo desse tipo de indústria, pois transformam o minério de ferro em aço. Há também as petroquímicas, que extraem o petróleo que vai para as refinarias. Passa marca-texto, pessoal. Nesse, teorizando todo o que a tia Roberta leu. Indústrias de bens de capital são aquelas que fabricam os maquinários que são utilizados por outras indústrias, inclusive as agroindústrias que se dedicam ao processo de industrialização dos produtos agrícolas. Esse tipo de indústria produz instrumentos como prensas, formas, guindastes e material ferroviário. As indústrias de bens de consumo são aquelas que produzem a partir de uma matéria-prima uma mercadoria que terá como destino final o uso direto dos consumidores. Esse tipo de indústria pode ser dividido em bens de consumo duráveis, que são as indústrias que produzem artigos que podem ser utilizados durante longos períodos e por várias vezes, como computadores, eletrodomésticos, móveis e automóveis. E tem bens de consumo não duráveis, que são as indústrias que produzem artigos de primeira necessidade, como alimentos, roupas e remédios. Né? O alimento você consome, ele não vai durar. O remédio também, a partir do momento que você consome, ele vai terminar, certo? E as roupas, elas duram muito menos do que um carro, né, gente? Tem as indústrias extrativas. São aquelas que extraem, quer dizer, pegam a matéria-prima diretamente da natureza, como o petróleo, os minerais, a madeira e a borracha. As indústrias de transformação, como o próprio nome apresenta, são aquelas que transformam alguma matéria-prima extraída da natureza. As indústrias de transformação são as que existem em maior quantidade. Alguns exemplos são as indústrias de móveis, de roupas, de bebidas e de alimentos. Com o marca-texto, tudo que tia Roberta leu na página 42... Na página 43, esse início aqui, antes da imagem. Bom, meus queridos, voltando aí o que tia Roberta marcou com vocês, né? Na página 41, tem a explicação das indústrias de bens de produção, que são aquelas que transformam algum elemento natural em matéria-prima para outras indústrias. Vocês já marcaram. Tem as bens de capital, são aquelas que fabricam os maquinários que são utilizados por outras indústrias. Temos de bens de consumo, são aquelas que produzem a partir de uma matéria-prima uma mercadoria que terá como destino final o uso direto dos consumidores.
que pode ser dividido em bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis. Temos as indústrias extrativas, aquelas que retiram direto da natureza, extraem a matéria-prima direto da natureza. E temos as indústrias de transformação, como o próprio nome já diz, ela transforma a matéria-prima retirada da natureza em um outro produto, em um produto novo, né? Na página, tudo marcadinho, hein? Na página 43 começa a atividade. As indústrias podem ser classificadas de acordo com a sua finalidade ou com o tipo de atividade que realiza. Nas tabelas a seguir, classifique-as e escreva as suas principais características. Olha, meus queridos, primeiro, de acordo com a finalidade. Uma dessas formas de classificação é dividi-las em indústrias de bens de produção, indústrias de bens de capital e indústrias de bens de consumo conforme a sua finalidade. Então, são essas três, bens de produção, bens de capital e bens de consumo. Na página 44, para separar de acordo com o tipo de atividade. Aí, já está dizendo aqui. Uma outra forma de classificar as indústrias é dividi-las em indústria extrativa e indústria de transformação, de acordo com a atividade realizada. Certo? Por isso só tem 2 espacinhos aqui. Extrativa e de transformação. Questão 26. Leia este texto e depois assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços a seguir. O fabricante de móveis não vai até a floresta cortar as árvores. Ele adquire os diversos tipos de madeira de que necessita já devidamente cortados e preparados nas madeireiras. Exatamente porque extraem a matéria-prima diretamente da natureza, as madeireiras são exemplos de uma indústria alguma coisa. A indústria de móveis corta, torneia, pinta, enverniza e transforma a madeira em utensílios como cadeiras, mesas, estantes e armários. Por isso, a indústria de móveis é uma indústria de quê? As opções estão aqui, A, B, C ou D. A nossa atividade de hoje termina aqui, tá, pessoal? No final da questão 26. Não precisem ficar preocupados, apavorados. Eu tenho que gravar esse monte de indústria. Não, calma. No relatório que a tia Roberta vai preparar, no relatório final do capítulo, aí sim, a tia Roberta vai priorizar as partes mais importantes. Ok, pessoal? Capriche na atividade, tá?